Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Alisson falando, decidindo gravar uma palavra para vocês no dia de hoje, para diminuir um pouco da distância, da saudade dos irmãos, tá bom? Mas eu tenho uma alegria, como diz o apóstolo João na sua terceira epístola, no versículo 4, que é capítulo único, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, eu sei que vocês estão andando na verdade. Nós temos entrado em contato, nós estamos ligando, e eu sei que vocês andam na verdade. E por isso eu também decidi gravar para que a gente se antevenha a alguns problemas ou algumas situações que possam vir ou irão vir para até o nosso convívio. Qual é? É dos falsos mestres, dos falsos enganadores, daqueles que chegam até nós querendo atrapalhar o bom andamento da obra. Então, meus irmãos, olhando para a Bíblia, no livro de Mateus 11, 29, a Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É Jesus quem diz. É também Atos dos Apóstolos 1:1, que o Dr. Lucas escrevendo diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a ensinar, ou não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus ensinou, Jesus fez. E esses camaradas estão querendo desfazer e desconstruir aquilo que Jesus ensinou e que Jesus fez. Por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia diz, no versículo 1, que sabendo que os dias são maus e trabalhosos, ou os dias são trabalhosos. Então eles se aproveitam desses dias trabalhosos e maus, que a emoção do povo está fraca, a emoção do povo está viva, mais acentuada, para promover coisas e ensinos que são contrários à palavra de Deus. Por exemplo, o que é que a Bíblia diz do versículo 2 até o versículo 5, ainda deste mesmo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, glória a Deus, amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quem pede para que a gente se afaste desses é a Bíblia. Avarentos, pessoas amantes do dinheiro, desobedientes a pais e mães, glória a Deus. E os gnósticos libertinos, segundo Champlin, os gnósticos libertinos, eles tinham uma filosofia de dizer o seguinte: aquilo que se faz com o corpo não pode contaminar a alma. Então, ou seja, eles pregavam que nós poderíamos fazer o que quiséssemos com o nosso corpo, que não afetaríamos esse lado espiritual, nem a alma, nem o espírito. Então, isso era uma falsa ideia. E o próprio grego vai dizer que eram pessoas tolas que seguiam este exemplo. Então, não siga pessoas que, nesse contexto, vão querer promover uma sexualidade desenfreada, amantes de si mesmo, querendo promover o pecado entre nós. Mas na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, olha o que é que a Bíblia diz, do versículo 1 ao versículo 4, eu preciso que você entenda essa palavra. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ou seja, lá atrás teve falsos profetas e entre nós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Glória a Deus. Então, eles promoverão no meio de nós repentina, glória a Deus, perdição. Eles querem introduzir falsos ensinos. Mateus 7,15 diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, olha só, mas
interiormente são lobos devoradores. Meus irmãos, cuidado com esses falsos ensinadores. Mateus 24:4 diz o seguinte: e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então não queira o novo, queira aquilo que você já foi ensinado. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42, perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Queridos, o tempo é da gente ficar resguardado, crendo na palavra de Deus. Glória a Jesus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, a Bíblia vai dizer o seguinte: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero ler um texto com vocês de Paulo aos Gálatas, escrevendo a epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 a 8, que diz, eu estou correndo para o vídeo não ficar longo, mas escute, no capítulo 1 de Paulo aos Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, que diz, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e vos querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja colocado para fora. Mas o que me chama a atenção no versículo 7 é que mostra o objetivo desses que querem promover esses falsos ensinos. Eles querem transtornar o evangelho. E a palavra transtornar, no português claro, o significado dela significa desorganizar, provocar desordem, atrapalhar, perturbar. E sinônimo dessa palavra quer dizer desorientar, confundir, corromper. Então essas pessoas que querem falsificar o ensino, que querem corromper o ensino, distorcer, a intenção só é uma, é desorganizar, é provocar desordem e atrapalhar. Então, querido, não seja atrapalhado por esse. Não confunda a sua mente com esses falsos ensinos. Confie na palavra de Deus, confie na palavra dos mestres que outrora já lhe ensinaram a verdade, e a verdade certa, correta da palavra de Deus. E para nós encerrarmos, ainda na primeira epístola de João, deixa eu achar rapidinho aqui para vocês, na primeira epístola universal de João, no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, que já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, ó, o mundo está assim. Quanto menos imagina, eles batem na nossa porta querendo ensinar falsas ideias. Eles batem, e muitos deles é principalmente na hora do café, é na hora do almoço, é na hora da janta da noite ou no lanche da tarde. Querem promover, mas querem tirar proveito da sua casa. Muito cuidado. Querem vender produtos, querem dar falsas ideias, muitas crendices, né? Bota copo d'água em cima disso, é sal grosso, é caneta ungida, é olhinho de Israel, é um pouquinho de terra, glória a Deus, é água do Rio Jordão, para se aproveitar daquilo que às vezes você nem tem dentro de casa, que é o dinheiro. Então, queridos, mas só para a gente finalizar esta palavra, na primeira epístola ainda de João, no capítulo 2 e o versículo de número 20, a Bíblia diz, e vós tende a unção do santo e sabeis todas essas coisas. Vocês já foram ungidos pela verdade. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês já conheceram a verdade. A única recomendação que eu deixo para vocês vigiarem, né? E segundo a Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17 diz, orais sem cessar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, a Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 119, verso 71 diz, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Louvado seja Deus. Ainda no verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe. Cuidado com os falsos ensinadores. Qualquer dúvida, vocês têm pastores.
A Bíblia diz em Jeremias 3:16, se não me foge a memória, não estava no script. E eu vos darei pastores que apacentem com ciência, com sabedoria, com inteligência. Vocês têm pastores, vocês têm a Cristo e, acima de tudo, vocês têm a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ela falará melhor aos corações. Um forte abraço. Eu espero que esta palavra tenha trazido edificação para a sua vida e para a vida daqueles que te ouvem. Deus abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor.